Salve, galera! Amigas e amigos conectados no canal Meu Por Hora com Rodrigo Matar. Chegamos com vídeo inédito nesta quinta-feira. Vocês já viram também que tem alguns shorts, umas pílulas que estão sendo disparadas todo dia falando do Campeonato Mundial de Endurance. É assim que faremos ao longo dos próximos dias, até antes da etapa inaugural do campeonato em Lusail, no Catar. Até porque o campeonato volta à tela do Band Esportes no último dia de fevereiro, na sexta-feira do Carnaval, 1.812 quilômetros do Catar. Antes a gente teve, nesse último final de semana, 1.000 milhas, estava lá presente, acompanhei, aliás, parabéns à ISM pela organização, muito legal a gente poder estar lá vivenciando outra vez o auge do Endurance brasileiro, né, um momento de renascimento do Endurance, e poder falar, claro, da edição de número 63 das 24 horas de Daytona que abriram a temporada 2025 do IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Sobre Daytona e sobre as demais coisas que aconteceram na abertura do campeonato estadunidense de Endurance, depois de 10 segundos depois da vinhetinha, eu volto. Pessoal, aqui Rodrigo Matar, o comandante desta nave louca, chamando você para se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito nesse espaço, faça parte do Meu Por Hora com o Rodrigo Matar. Também inscreva-se no clube de membros, a sua colaboração é importantíssima para a gente manter ativo o canal. Deixe o seu like, ative o sininho que a gente tem para receber as notificações. Você pode mandar o seu valeu demais depois que você assistir, a hora que você quiser, para colaborar com o nosso canal. Mande Pix também, através do CPF 025 556 95729 ou no QR Code que está aparecendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem um QR Code aparecendo para que você nos ajude, para que você colabore com o nosso trabalho. Ajude o Meu Por Hora a pagar pelos direitos de eventos que a gente quer voltar a transmitir em 2025. Olha aqui, imagens na tela, edição 2025 das 24 horas de Daytona. Casa cheia, como aconteceu no ano passado, 61 carros, foram 24 protótipos, sendo 12 GTP, que é a denominação da classe Hypercar nos Estados Unidos, 12 LMP2, 15 GTD Pro, 22 GTD, uma penca de carros participando de uma corrida que acabou com um final feliz, mais uma vez para um piloto brasileiro. Outra vez o Luiz Felipe de Oliveira Nasser, o grande Felipe Nasser, piloto brasiliense, que é da equipe Penske Porsche, que é da montadora de Weissach, venceu mais uma vez as 24 horas de Daytona, uma corrida, eu diria que dominada pelos carros do Team Penske, o piloto de 32 anos, fazendo parte da tripulação vencedora, desta vez com o Laurens Vanthoor e desta vez com o Nick Tandy, que acaba de se tornar o piloto a copar todas as grandes provas de 24 horas do planeta. Ele venceu Spa-Francorchamps, venceu Nürburgring, tinha vencido as 24 horas de Le Mans pela Porsche e agora vence as 24 horas de Daytona no carro do Nasser, que no ano passado guiou com o Danny Cameron, com o Matt Campbell e com o Joseph Newgarden. Agora em trio, a Porsche faz uma grande corrida e vence uma disputa que foi acirradíssima até os últimos instantes, tanto que os 3 primeiros classificados, os 2 Porsche de fábrica, mais o Acura, da Meyer Shank Racing do quarteto, Felix Rosenqvist, Scott Dixon, Colin Brown e Tom Blomqvist, os 3 primeiros colocados ficaram separados por apenas 4 segundos, 423 milésimos, numa corrida que durou 24 horas e teve 781 voltas no total, claro, por conta das entradas de safety car. Aliás, por falar em entradas de safety car, meus amigos e minhas amigas, o Louis Delétraz, filho do Jean-Denis Delétraz, considerado um dos piores pilotos que a Fórmula 1 já conheceu, o Louis Delétraz deu uma de Jean-Denis. Porque à noite ele perdeu o controle do carro após uma relargada e provocou um Big One na entrada do miolo. Bateram vários carros, o dele não teve mais condição de voltar. Também, se não me engano, não voltou a equipe FAF, também teve problemas. O carro do Oliver Jarvis, do Ben Hanley, do Garnet Patterson e do Nick Bowley também não retornou.
quebrou o carro do Hinchcliffe, do Mapelli, do Pepper e do Caldarelli, que tinha feito a pole position da classe GTD Pro. Os carros do Pietro Fittipaldi e do Augusto Farfus ficaram completamente destruídos. Por milagre voltaram à competição e também ainda haveria um acidente que quase deitou a perder a corrida do Felipe Drugovich. O Cadillac número 31 vinha bem e aí com o Frederic Vest a bordo, ele simplesmente tem uma quebra de suspensão na curva 4 do oval e vai de frente no muro e aí praticamente se encerrou a possibilidade do Drugovich estrear nas 24 horas de Daytona com pódio. Aliás, e a propósito, a gente sabe que tirando o Felipe Nasser e também o carro 74 do Massa e do Felipe Fraga, os outros brasileiros tiveram resultados abaixo da expectativa. O Farfus, inclusive, e a propósito, se meteu numa querela com a Corvette e depois houve uma retaliação do carro do Nico Varrone, jogando o carro número 1, que terminou na 4ª posição da categoria, para fora da pista. Mas o caso mais escandaloso foi do Tommy Milner, que mostrou o dedo do meio para o Augusto Farfus. Uma cena absolutamente bizarra. E eu queria saber se isso na Fórmula 1 seria permitido, né? Porque dizem que agora vem a lei da mordaça na Fórmula 1 e nos Estados Unidos tem um quê de vale tudo. Então, no caso do Tommy Milner, valeu ele mostrar o dedo do meio para o Augusto. Sendo que, claro, por mais que o Augusto tivesse atrasado, não dá para condenar o piloto brasileiro, porque certamente ele estava fazendo jogo de equipe, e isso faz parte, às vezes, do automobilismo, mas o gesto do Milner é despropositado, e também depois o que o Varrone faz com o carro número 1 da Paul Miller Racing, o carro do Neil Verhagen, do Madison Snow, do Conor de Philippe e também do Kelvin Van der Linde, aí é o absurdo dos absurdos, tirar o carro do caminho sem muito propósito. E nessa, a Ford venceu na categoria GTD Pro, com uma excelente performance do Frederic Vervisch, piloto belga de muito talento, do alemão Christopher Mies e também do norueguês Dennis Olsen, que acabou de ser confirmado hoje, quinta-feira, como piloto mais uma vez do Ford Mustang da Proton Competition no FIA-WEC. Dani Huncadale, Alexander Sims e Antônio Garcia ficaram com a 2ª posição, e o pódio da GTD Pro teve Austin Cindric, Seb Priot e Mike Rockefeller, a Ford Multimatic Motorsports, fazendo 1 e 3 na GTD Pro, algo que, dada a estreia um tanto quanto desastrosa do carro ano passado, talvez fosse impensável. Na GTD venceu a campeã da categoria bronze, a AWA, com o carro guiado por Marvin Kirchhofer, Lars Kern, Matt Bell e Orey Fidani. O piloto canadense já se colocando em condição de tentar brigar pelos troféus Truman Aiken na temporada 2025. Ian Guven, Tom Sargent, Elliott Skier e Adam Adelson chegaram na 2ª posição. Mattia Drude, Zach Rubichon, Casper Stevenson e Tom Gamble ficaram em 3º. Isso na classe GTD, que tem o mesmo regulamento da GTD Pro. Nessa divisão, o carro número 50 de Custódio Toledo, Conrad Lawson, Arthur Leclerc e Ricardo Agostini conseguiu um razoável 7º lugar. Realmente um resultado muito mais significativo, por exemplo, em relação ao Pipo Derani, cujo Corvette da DXDT acabou tendo um incêndio depois de ter batido. Então foi uma corrida bastante atribulada para o Derani, para o Charlie Eastwood e também para o Salio Lutz. No carro número 36, afora o Alec Udell, que era o 4º piloto do carro, e também a Ferrari do Altoe, dos Birrazzuoli, do Dani Serra e do Meni Franco. Depois de alguns problemas técnicos, ficaram com 108 voltas de atraso em relação aos líderes da geral e ficaram com a 40ª posição na pista, 11º na GTD. Augusto Farfus, Max Hesse, Jesse Krohn e Dan Harper completaram em 12º lugar na divisão GTD Pro. O Pietro Fittipaldi teve problemas, né, por conta do acidente que a gente já descreveu, que vitimou o carro que estava sendo guiado pelo, se não me engano, era o James Rowe, que estava a bordo. Posso até estar enganado, mas o carro 73, salvo engano, da equipe Pratt e Miller, terminou em 39º na geral, 9º na classe LMP2, com Callum Ilott, Chris Cumming, James Rowe Jr. e Pietro Fittipaldi. Ainda teve aí a sorte de ser reconstruído. E por falar em sorte ou falta dela,
A Tower Motorsport, depois de uma corrida que foi uma autêntica montanha-russa, com o John Farano andando lá no fim do pelotão, lá no rabo da cobra, depois recuperado com Sebastian Álvares, Job Weiter e Sebastian Bourdais, depois a vistoria técnica verificou que esse carro tinha um problema nos amortecedores que a equipe ignorou, que acabou não resolvendo, achou que ficava por isso mesmo, e aí o ride height, que é exatamente a altura do protótipo em relação ao solo, foi afetado, e o skid block, que é o assoalho, né, uma parte de madeira que fica no fundo do carro, ela ficou com um desgaste maior do que o permitido pelo regulamento. E claro, numa pista com um downforce elevado, com curvas inclinadas como as do oval de Daytona, logicamente que dançou a Tower Motorsport, acabou eliminada da sua vitória, ficou em 12º lugar na categoria, em 55º na classificação geral, mesmo com seu total de voltas sendo mantido, e o triunfo da divisão LMP2 ficou com Rasmus Lind, James Allen, Paul di Resta e Dan Goldberg, da United Autosports, seguidos pela Riley com Gar Robinson, Felipe Fraga, Josh Burdon e Felipe Massa, com a terceira posição sendo de Matthias Best, Ben Pedersen, Ben Kitchen e Rodrigo Salles, com o carro da P1 Mathiasen Motorsports. Sobre os GTPs, há que se lembrar do desastre que foi a participação da Lamborghini, que abandonou na sua estreia em Daytona com menos de uma hora de prova, os problemas enfrentados por alguns competidores, inclusive pelos Cadillac, com total falta de ritmo, as BMW terminando em 4º e 7º, o Acura número 93 se atrasou, também por uma falha técnica. No fim das contas, 7 dos 12 GTP que largaram terminaram entre os 7 primeiros, 4 carros retardatários, 3 apenas na mesma volta, 4º, 5º e 6º com 780 giros completados, incluindo a JDC Miller com o melhor carro não oficial do grid, e o carro 25 de René Rast, Robin Fries, Sheldon Van der Linde e Marco Wittmann tendo perdido 4 voltas em relação aos vencedores. Kevin Magnussen estreou pela BMW como 4º colocado junto a Raffaele Martiello, Dries Vanthoor e Philippe Eng. Mas a festa é toda de Felipe Nasser, de Laurens Vanthoor e Nick Tandy. Tandy copando tudo de 24 horas em sua carreira no automobilismo. Nasser chegando à 3ª vitória em Daytona. Ele já tinha vencido com a FAF na GTD Pro quando foi piloto de fábrica da Porsche pela primeira vez. Agora é bicampeão absoluto das 24 horas de Daytona. Quem sabe iguala o Hélio Castro Neves, que também foi 3 vezes vencedor absoluto. Uma história que começou com o Raul Boesel, que teve Oswaldo Negri, que teve Christian Fittipaldi várias vezes, que teve Pipo Derani. Olha aí, começando a render muitos frutos. É a amostra de que existe vida útil fora da Fórmula 1. O automobilismo faz com que o piloto possa ser feliz, independentemente da categoria, e o Nasser, no auge da sua forma, está mostrando isso. É o atual campeão do IMSA, junto ao Danny Cameron, e já mostra que vai brigar por mais um campeonato. E parece que tem carro, equipe, meios, mecanismo, talento, potencial de sobra para isso. As outras provas é que vão dizer. A segunda etapa do campeonato é em Sebring, no mês de março. Antes, as equipes terão a oportunidade de fazer o chamado Mandatory Test. Será um teste mandatório, um teste coletivo, onde nem todo mundo poderá aparecer com 2 carros, se quiserem até aparecem, mas é prevista a presença de todas as equipes do IMSA nos testes coletivos para a segunda etapa do campeonato. E aí, claro, a gente se vê para falar de IMSA mais para frente, com o final das 36 horas da Flórida, porque as 24 primeiras, Nasser, Vanthoor e Tandy já abiscoitaram. Daqui a pouquinho tem TBT aqui no Meu Por Hora com o Rodrigo Matar. Tá certo, galera? Um abraço, até a próxima.